Irmãos, a fumaça branca saiu. Trump conseguiu novamente um papa americano que ocupará a cadeira de Petrus Romano. E ele se identificou como um leão. Vocês viram isso? Ávido para alcançar a paz. A doce paz, segurança e prosperidade que Trump tanto prega. Irmãos, o tempo acabou. Então, se você ainda não arrumou a sua casa espiritual, sugiro arrumar, porque agora as coisas estão em outro nível. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que ele irá continuar o belo serviço que Francisco iniciou. O Papa da Agonia chegou. A intervenção de Trump, ela deu certo. A imagem de Trump vestido de Papa, estava claro que ele queria que o próximo Papa saísse do solo americano e saiu. Então, o Senhor está nos dando muitas pistas. E a primeira foi quando o vice-presidente de Trump foi conversar com Francisco. Algo foi falado ao pé do ouvido daquele que era e deve ter sido algo tão forte que depois de 7 horas ele partiu. É falado que alguma coisa que deixou Francisco tão chocado fez com que ele conhecesse o céu, se é que vocês me entendem, mais cedo. E deve ter sido algo como: o seu sucessor será alguém indicado por Trump. Então, irmãos, a hora do engano chegou, porque se ele é um papa que se diz progressista e que vai continuar o belo trabalho de Francisco, pode ser que em dado momento ele vai revelar realmente o que ele vai fazer. Porque nós estamos na época do grande engano, então não devemos nos enganar com as aparências e com aquilo que ele vem falando, se é realmente ele que irá ocupar o cargo do falso profeta. Não esqueçam que devemos prestar atenção nos detalhes. O falso profeta irá parecer um cordeiro, mas falará como um dragão. E o tal realmente parece ser alguém que nos cativa e que está longe de ser um candidato que irá fazer o mal. Mas vejam bem, o 8º rei, ele é americano para a alegria de Trump e saiu conforme ele desejava. E isso, por si só, já é profético. A BBC News, ela publicou o seguinte: mesmo que o governo Trump não exerça influência direta para eleger um candidato mais associado às suas prioridades políticas, há expectativa sobre o impacto que o trumpismo poderá ter no conclave. Acredito que a possível influência dos Estados Unidos seja uma preocupação entre alguns observadores, disse o professor de teologia Fagioli, da Universidade na Pensilvânia. Segundo Fagioli, a percepção de que os Estados Unidos estão mais interessados no que vai acontecer neste conclave, e já aconteceu, em comparação com os outros anos, é muito estranha. E eu já tinha falado isso. Essa reportagem, irmãos, ela foi ontem ao ar. E aconteceu o que eles temiam. O Leão XIV é o primeiro Papa americano da história. Aos 69 anos, ele é também o primeiro pontífice vindo de um país da maioria protestante. Prevost construiu grande parte de sua trajetória na América Latina, especialmente o Peru. De perfil discreto, ele evita holofotes e é tido como reformista alinhado ao Papa Francisco. Então, irmãos, o 8º rei, escolhido no dia 8, olhe o 8 aí novamente,
Na Cabala, representa força material, determinação e ambição. Ele é associado ao domínio do mundo, prestem atenção, físico, que vibra com a prosperidade. Lembrando que o homem falou de paz e agora esse número dele, que é o 8º, ele está ligado também à prosperidade. E ele antes tinha falado em paz e agora prosperidade. Então, além de ser representado com grande capacidade de liderança, agora prestem atenção porque o 8, ele está ligado ao ciclo de vida, ao começo e ao fim. E o número 8 também, ele representa o Ouroboros, que é a serpente que devora a própria cauda e se regenera, além de representar a imortalidade e de ser o mesmo número de Klaus e Francisco quando saíram do mundo. Ambos a mesma representação do número 8, só que 2 vezes, e esse também 2 vezes, porque é o 8º rei escolhido no 8º dia pelo calendário. 88, 2 vezes. Como eu disse, não existe coincidências. Então esse Papa americano, ele seguirá a linha de Francisco? Será? Vamos ver. Porque o cenário agora é que entramos dentro do Apocalipse. Então não esqueçam que esse Papa veio como mediador de Trump, visto que ele é americano, e também disse que votou no Trump. Além disso, ele tem fortes relações místicas com o misticismo ligado às civilizações intraterrenas no Peru, local onde ele morava até então. Aí surgiu esse 8º rei, dizendo que vai cumprir um legado de quê? De maldição. Agora a pergunta é, será que ele é a besta? Será que ele vai apresentar o filho da perdição? Segundo já estão falando, ele vai durar pouco. Se assim for, teremos uma repetição, como se fosse aquela que aconteceu com Bento. Durou pouco e em seguida foi retirado para colocar o Francisco, porque a agenda, ela precisa de correr. Agora, se ele realmente for a besta, estamos diante do início do princípio das dores, encaminhando o mundo para a grande tribulação. Irmãos, a gente teme em falar, mas Trump, de alguma maneira, acessou o futuro e descobriu quem seria o Papa. E tem outra coisa, irmãos. Não esqueçam que o leão significa o quê? O rei dos animais. Pode ser um significado oculto em cima disso. Então a gente tem que ficar atentos aos detalhes. E leão também representa uma besta. Então são muitas coisas, irmãos. Trump, por sua vez, disse que o leão 14 é uma grande honra para os Estados Unidos e que quer encontrá-lo o mais rápido possível. O norte-americano Robert Prevost foi escolhido novo Papa nessa quinta, dia 8/5, e será chamado Leão 14. Irmãos, e o homem não parece ser tão bom moço como a gente viu. O rosto esconde coisas. Lembram que o Senhor falou que o diabo insiste em ser anjo de luz? Pois é, em 2000, ele autorizou que o padre James, rei, acusado de fazer isso aí, residisse em uma casa de ordem próxima a uma escola católica, embora ele soubesse o que estava acontecendo e o que esse padre gostava de fazer. Ele protegeu o tal de ser processado. Ao assumir o nome Leão 14, o Papa não apenas encena o arquétipo do leão da tribo de Judá, símbolo de autoridade messiânica, mas inaugura um disfarce
milimetricamente arquitetado para dar legitimidade espiritual à nova ordem. Esse falso leão não representa Cristo e muito menos o que Cristo fez, que venceu a morte, mas o porta-voz do sistema da besta, ou o profeta do anticristo, como descrito em Apocalipse 13, 11, 15. Sua missão, irmãos, não é guiar os fiéis ao arrependimento, mas unificar todas as religiões em um culto global ecumênico, dissolvendo a verdade em nome da paz. Então, está feito. Em uma de suas frases, ele parafraseou o Francisco: temos que caminhar juntos como igreja que constrói pontes de braços abertos a todos, assim como esta praça de São Pedro abraça a todos. Quem foi que falou isso? Chiquinho. Ele ainda disse que o Papa precisa ser a ponte entre nós e o Senhor. Fazemos isso através do diálogo, através do encontro, para que sejamos um só corpo, graças ao Papa Francisco, assinado Papa Leão XIV. É ou não é uma besta? Então, a partir de agora, apertem os cintos, porque uma série de eventos chegarão com força no mundo inteiro. Vejam bem que enquanto a Europa, os Estados Unidos, estão correndo para alertar a população sobre coisas estranhas que estão em vias de se apresentar, no país das barbaridades, o novo escândalo agora é o furto de bilhões que o papai do terror, junto com seus companheiros, fizeram contra os anciãos. Nesse país dos horrores, o Apocalipse já deu as caras e agora estamos à beira de um grande juízo. Nós estamos numa época, irmãos, em que as organizações secretas, elas transmutaram seu modus operantes e agora elas não sentem mais a necessidade de se esconderem de tudo o que está acontecendo no mundo. Porque antes a gente sabe que elas agiam às ocultas, agora está assim diante dos olhos de todo mundo. E o mais triste é que no meio de todas essas coisas não há quem pregue a justiça e quem dá uma resposta satisfatória para aqueles que estão sofrendo esse tipo de prejuízo. Não só o prejuízo financeiro, mas o prejuízo moral e espiritual. Porque quando acontece esse tipo de coisa com a gente, eu sei do que eu estou falando. Então, é desse jeito que as coisas estão correndo nesse país. Porque antes, a gente ainda tinha uma certa folga, porque sabíamos que um dia ou outro haveria justiça. E agora? Agora não mais, irmãos. Por isso é necessário que esse mundo passe por um grande reset mesmo, mas não um reset do homem, mas o reset do nosso Senhor. Porque do jeito que esse mundo anda é só a misericórdia. Então, irmãos, no meio de todas essas notícias, a coisa ela fica mais estreita, porque estão começando a falar sobre os irmãos galácticos e que eles estão em vias de ser apresentados. Nós sabemos que já está sendo preparada uma agenda desde sempre para que esse dia chegue. A exoteologia, que adapta todo conhecimento teológico à existência de seres dimensionais e a conexão deles com a fé cristã e o mundo atual, está em vias de ser apresentado ao mundo. Então, o terreno está sendo preparado para uma grande divulgação desses seres. Isso, irmãos, não é uma teoria,
mas uma realidade em vias de ser apresentada. Eles sabem que quando isso acontecer, não vai haver tanto pânico, porque a preparação ela já vem sendo trabalhada há anos, através de filmes, documentários, músicas, entre outros. E por que eu estou falando isso e ligando a escolha do oitavo rei? Porque a mídia americana, desde a semana passada, está trazendo esse assunto de volta aos debates, inclusive com o pessoal ligado ao governo Trump, querendo que o assunto seja divulgado em breve. Então, em cima disso, vemos um processo de abertura de portais que iniciou no Rio de Janeiro e que vai trazer o Papa do fim do mundo ao cenário. Se você chegou agora no canal e não entendeu nada, sugiro voltar 5 vídeos atrás para entender. Então aproveite para se inscrever, porque aqui nesse canal nós fazemos um apanhado das principais notícias da atualidade que vão de encontro com as profecias bíblicas. E você que já está inscrito, deixe aqui o seu like, compartilhe e comente. Então vamos ao que interessa, irmãos. Nessa contagem regressiva, o Trump começa a perder a força para ocupar o cargo do anti-Machia. Segundo alguns estudiosos bíblicos, os olhos do mundo agora se viraram para o último Papa que vai ocupar o trono do Vaticano. E pasmem, devido às grandes repercussões das profecias de São Malaquias sobre o último Papa, Petrus, o Romano, será de fato aquele que vai trazer a falsa paz ao mundo, se tornando um forte candidato a ocupar o Templo de Israel. O que está motivando essas especulações é o grande medo e a desconfiança que grande parte da Igreja Católica está tendo sobre esse que será o último Papa. Então, se pensarmos dessa forma, o Trump não seria o cavalo branco, mas aquele que ele está anunciando através de suas postagens nada discretas sobre a chegada do último Papa. Trump, segundo eles, seria apenas uma distração, enquanto o verdadeiro filho da perdição estaria sendo preparado por trás das cortinas. Então, nós não podemos esquecer que esse oitavo rei não será uma pessoa comum, mas uma entidade possuída por uma potestade. Então, irmãos, eu acredito que com a chegada desse oitavo rei, o que foi escrito no Exo Vaticana vai começar a acontecer. Lembrando que o apóstolo Paulo disse que a operação do erro viria nesse tempo em que estamos inseridos. Então, na minha percepção, estamos em contagem regressiva para que o mundo experimente o pior período da sua história. Fato é que a revista The Economist deixou pistas de acontecimentos que necessariamente chegarão e devem acontecer agora em 2025. Observadores mais atentos perceberam que dentro desse quadrante é como se estivesse dentro de 12 meses. Vejam que parece que tem um relógio. Então, cada acontecimento parece estar ligado a um mês e começou a se cumprir de cima para baixo, faltando a aparição de alienígenas por causa desse olho aí e um conflito, isso aí que eu estou escrevendo. Então, no final desse vídeo, eu vou falar algo incomum que foi decifrado por uma irmã americana sobre essa revista. Então, vai deixando o seu like para nos ajudar que esse vídeo alcance dormentes. Eles precisam de serem despertados
nesses últimos dias. O Vaticano está localizado onde existiam as maiores barbáries feitas por Nero e Calígula. Esse local sombrio que ostenta riquezas inimagináveis abriga túmulos de grandes imperadores e famílias de nobres romanos, além do próprio apóstolo Pedro e de milhares de almas de mártires cristãos, que aconteceu isso com eles por Nero. Quando Bento renunciou, abriu-se a brecha para um homem do mundo, que agradava a todos os credos, se curvando para ungir aquele que será o líder mundial. Porém, ele não contou com a sorte. O Senhor chamou ele ao juízo e ele despediu-se do velho mundo, deixando o circo armado para o próximo que chegasse. Francisco, ele não foi o anticristo como muitos diziam, mas foi aquele que abriu uma estrada muito larga para ele entrar. A novidade sombria desse tempo, irmãos, é que o anticristo pode sair de dentro do Vaticano, onde se assentará no trono que, segundo eles, foi de Pedro. Ele virá como um pacificador carismático e com a solução perfeita para isso. O sétimo Papa, ou o sétimo rei, chamado Francisco, foi o mago, engenheiro, o codificador e o arquiteto do Apocalipse. Vejam que, segundo aquela revista, a fumaça preta iria surgir antes que o oitavo rei, ou o falso profeta do Apocalipse, fosse eleito. Então vejam o que essa irmã americana descobriu, que estava codificado nessa revista e que muitos não perceberam. Vou ler para vocês. Segundo ela, existe uma carta que foi colocado acima da fumaça que sai do Vaticano, escrito o seguinte: o código em inglês está numa carta pela metade, mas dá para ler com precisão o que colocaram lá. A tradução é a seguinte: preparem-se, porque os que responderam à fé estejam preparados. Se eram membros do rei ou do Senhor, serão levados para outro lugar quando chegar a hora. Irmãos, cada um julgue segundo o seu entendimento. Então vocês percebam que muitas coisas estão sendo inseridas nesse tempo em que estamos. Cabe a nós agora compreender o que o Senhor está tentando nos comunicar. O jogo não termina, apenas está mudando de forma. O palco está montado e o trono do mundo pronto para receber aquele que virá personificar o Apocalipse 13. Em breve, os reis da terra estarão beijando as mãos de uma potestade. Então, estejamos prontos para lutar contra o que está para chegar. Deixe o seu like, compartilhe e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Fiquem todos na paz do Senhor, amados.